É com muita alegria no coração que venho relatar a todos os ouvintes os grandes milagres que Jesus operou na minha vida. Amados ouvintes, sou natural de Santa Bárbara do Oeste. Sou filho de João Ventura e Maria Aparecida Ventura. O meu nome é José Paulo Ventura. Fui conhecido no mundo do crime como Paulinho Bang Bang. E hoje, graças a Deus, por um milagre de Cristo, sou o ex-Paulinho Bang Bang. Meus amados, com 10 anos de idade, papai me matriculou no Dentro de Leite do 15 de novembro de Piracicaba para aprender a jogar futebol. E ali iniciei com 10 anos, dos meus 10 até meus 12 anos, eu e 21 meninos disputamos vários campeonatos regionais, e ali nós ganhamos um torneio, e o qual trouxe para mim e todos os meninos uma grande alegria. E nós queríamos festejar aquilo, mas ninguém de nós tínhamos dinheiro. Aí eu peguei os menininhos todos e fomos correndo para casa pedir dinheiro no meu pai. E quando cheguei em casa, o papai não estava, e eu revirei as suas gavetas ali no escritório para pegar um dinheiro de meu pai. E ali peguei uma quantia de dinheiro e corri ao armazém mais próximo e gastei todo aquele dinheiro. E aquilo trouxe para nós uma grande alegria. Mas papai, vendo que o dinheiro sumiu, papai ficou nervoso e perguntou quem pegou o dinheiro. Eu falei: fui eu, papai, para fazer a festa para os amigos. Você não deveria ter feito isso, disse meu pai. Ele me pegou pelo braço, colocou a minha cabeça no vão da sua perna e com um chicote couro trançado, um reio que nós chamávamos de rabo de tatu, papai começou a me violentar. E quanto mais ele me violentava, mais me batia, mais a ira ocupava o seu ser. E aquilo cortou algumas partes do meu corpo. Eu estava quase desmaiando de tanta dor. Lembro que ele me pegou nos braços e me levou na banheira do banheiro, e lá me deu um banho de salmoura, e depois me pegou pela orelha e me levou para um quarto, e lá me colocou de castigo, e ali gemendo e chorando de dor. Não veio nascer em mim as consequências que papai esperava, a obediência, a submissão, mas veio nascer na minha vida aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 1, 2 e 3, a Bíblia diz assim: e vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Meus amados, a Bíblia está mostrando que eu fui um filho errado, desobediente. Não deveria eu ter feito isto, meus amados. E através daquela surra nasceu também em mim aquilo que papai não esperava, aquilo que papai não sabia. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 4, diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Meus amados, aí está uma das causas principais dos quais muitos filhos têm abandonado seus lares. Muitos filhos são violentados, espancados, traumatizados dentro de casa pelos espancamentos dos pais. Filhos que não suportam mais em ver os seus pais chegar bêbados, embriagados em casa, e ali, por qualquer coisa, qualquer motivo, descarrega pancadarias, neurose nos filhos, pensando que pancadaria poderá resolver alguma coisa, educar algum filho. Meu amado, isso não educa ninguém. Pelo contrário, isso marginaliza, traumatiza, isso leva as pessoas à violência. Violência gera violência. Meus amados, se pancadarias consertasse alguém, eu creio que Cristo teria tomado uma posição totalmente ao contrário daquela que ele tomou. Porque, meus amados, se pancadaria consertasse alguém, ao invés de Deus mandar seu filho receber as pancadarias que nós merecíamos, ele poupava o seu filho amado Jesus Cristo e mandava a pancadaria em nós, e nós seríamos transformados. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Meus amados, e ali eu perdi todo o amor no meu lar, e fugi da minha casa com apenas 12 anos de idade, e fui embora pelas ruas de Piracicaba, inocente, todo amargurado, machucado, andando pelas ruas de Piracicaba. Comecei a conhecer os meninos de rua, os trombadinhos, os maltrapilhos, e com eles fui conhecendo drogas como cola de sapateiro, benzina, fluido, maconha. Comecei a dormir nas ruas, em carros velhos, em casas velhas, e dali para diante a minha vida foi cada vez mais de buraco em buraco, de abismo em abismo, e a minha vida começou a se contaminar com as drogas, e minha vida começou a ficar cada vez mais dominada pelas drogas. E ali, para sustento das drogas, eu roubava. E tudo que eu roubava, eu levava ao traficante e trocava com drogas.
A Bíblia diz, quando Deus estava fazendo o homem, colocando o homem sobre a terra, Deus fez o homem com o objetivo, com o alvo, que ele dominasse todas as coisas. Mas hoje nós vemos a maioria sendo dominado pelas coisas. Meus amados, e ali as drogas que me dominavam me faziam roubar, praticar crimes. E isso me levou a cadeias, a prisões. Por ser menor de idade, fui levado por juizado menor. O juizado menor me encaminhou para a FEBEM, Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, uma prisão de menor. E ali muitas vezes fui preso, muitas vezes fui torturado pela polícia. Todo domingo nós tínhamos direito de receber visita, e ali vinha minha mãe, cansada, chorando, se humilhando, me abraçava no meio de todo aquele povo, me dava conselhos, implorava para que eu voltasse para a minha casa. Mas eu lembro que os conselhos de mamãe entravam por um ouvido e saíam para o outro, porque as ilusões do mundo, as vaidades do mundo, as drogas já haviam me tragado. Eu achava que as drogas eram melhor, eu achava que o crime é melhor, eu achava que viver nas ruas era melhor. Tinha medo, traumas de voltar para casa, de apanhar novamente de meu pai, de viver aquele ambiente, aquele clima de gritarias, de ódio, de revolta dentro de casa. E ali, meus amados, a minha vida ia de mal a pior. Fugi muitas vezes para tentar conseguir liberdade. Fiz muitas rebeliões em FEBEMs para fugir da cadeia. Mas, meus amados, muitas fugas, mas nunca a liberdade. Fui abandonado pelas minhas mães na cidade do Rio de Janeiro, na FUNABEM, ali na Ilha do Governador Valadares, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. E ali abandonado pela própria mãe, sem saber como voltar, por que mamãe me abandonou. E ali eu pulei os muros da FUNABEM, revoltado com os meninos, e fui embora para casa. Quando cheguei em casa, encontrei mamãe deitada sobre a cama, à beira da morte. Há dias que não comia, há dias que não dormia. Mamãe que tantas vezes passou noite em grau, implorando, se humilhando na porta do juiz, pedindo a minha liberdade. Mamãe que muitas vezes chegava em casa e não suportava ver na hora do almoço a minha cadeira vazia, não suportava dormir à noite sabendo que a minha cama também estava vazia. Mamãe sofreu muito esse drama, mas o mesmo drama que mamãe sofreu há 10, 15 anos atrás é o drama de milhares e milhares de mães hoje pelo país, que sofrem pela desobediência de seus filhos. E ali, vendo a mamãe doente, abracei mamãe, tentei confortá-la com minhas palavras, dizendo que eu ia trabalhar, e saí desesperado pelas ruas de Piracicaba procurando um emprego, e encontrei um emprego como balconista, e comecei a trabalhar de empregado. E ali trabalhando, resistindo às drogas, pelas minhas forças, pelas minhas opiniões, resistindo aos convites, resistindo tudo que eles falavam para mim. Meus amigos iam lá me oferecer droga, me convidar para roubar, e eu dizia: não, não quero. Minha mãe está nas últimas, quero dar felicidade para ela, quero dar paz para ela. E ali, meus amados, eu tive um discernimento que o homem sem Deus realmente não consegue nada. O homem sem Cristo não consegue vencer o diabo. Não é pelas forças físicas, humanas, que o diabo foi vencido na cruz. O diabo foi vencido na cruz foi com o poder de Jesus Cristo. Mas eu não sabia disso. Isso não estava dentro de mim. E ali, tanta insistência, tanta persistência para o crime, conseguiram me tirar do emprego e voltei a assaltar, a roubar novamente. Mas eu levei comigo a carteira registrada, sem dar baixo, não falei nada com o patrão, e voltei na companhia de 5 rapazes. Aí fomos para Campinas, planejar um assalto na agência Banespa. Inclusive um dos 5 que estava comigo havia trabalhado lá como office boy, conhecia todo o esquema e queria que nós ajudasse o assaltar. E quando chegamos ali fortemente armados, até mesmo com o uniforme da Polícia Militar ali de São Paulo, adentramos na agência Banespa, no andar térreo da prefeitura, pedimos que todos deitassem no chão, que era um assalto. Todos deitaram. E ali o gerente foi, abriu o cofre, pegamos o dinheiro e saímos correndo, desesperados, com todo aquele dinheiro, aquela fortuna, pensamos que ficamos ricos do dia para a noite. Mas uma coisa eu aprendi: o diabo não veio fazer ninguém milionário, ele veio matar, roubar e destruir. Ali houve sobre nós uma perseguição policial, e na perseguição policial houve um tiroteio, e no tiroteio morreram 2 rapazes, e nós entramos no meio do mato, desesperados, cercaram todo o matagal, prenderam nós e nos levaram para a cadeia. E lá na cadeia, no 1º distrito policial em Campinas, ali na Avenida Andrade Neves, nós sendo autuados em flagrante, aquela imprensa, policiais, testemunhas, e nós ali não queríamos falar a verdade, negando. E ali fomos torturados em Pau de Arara. Pau de Arara é um lugar onde eles penduram o preso nu, e ali começa a dar choque nas partes mais íntimas do corpo, começa a espancar com cacetetes, dar socos e pontapés, e naquela
tortura toda. Eu procurava negar, dizer que não era eu, dizia: vocês podem me matar, mas eu não sei de nada. E eles diziam: vocês falam ou então vocês morrem. Ali pegava aquela ferpa de bambu, enfiavam ferpas de bambu debaixo da minha unha. Eu suava frio, tremia de dor, aquela dor horrível. E ali eu desmaiei. Quando caí no chão, pegaram pelo meu cabelo e me arrastaram para uma cela forte. Cela forte é um lugar onde cabe um homem em pé, com água gelada pingando na cabeça. E ali dentro da cela forte, as águas caíam na minha orelha e ardia a minha orelha. Coloquei minhas mãos, minha orelha estava um pedaço. Hoje tenho minha orelha toda cicatrizada, costurada, porque um dia foi cortada fora em tortura de pau de arara para eu confessar crimes. Meses depois fui levado ao julgamento no Palácio de Justiça em Campinas, e ali eu fui julgado e condenado a 17 anos de cadeia. Quando a imprensa anunciou a minha condenação, e quando uma mãe ouve o seu filho condenado, o filho que ela esperava, que estava trabalhando como balconista, de repente condenado a 17 anos de cadeia. Quando a mãe recebe aquele triste noticiário, ela recebe uma parada cardíaca e não resiste, e infelizmente mamãe veio a falecer. Mamãe faleceu com apenas 49 anos de idade, no ano de 1982, há praticamente 13 anos atrás. Eu perdi a minha mãe. E ali, uma morte trágica. Os policiais chegaram até minha cela e disse: Paulo, arrume suas coisas, você vai visitar a sua mãe. E ali me levaram para a visita funeral. Quando cheguei na minha casa, aquela multidão de pessoas, abriram um corredor, eu algemado, escoltado por vários policiais, porque eu era tirado como um preso de alta periculosidade. E ali, quando eu cheguei próximo ao caixão de mamãe, eles tiraram a algema do meu braço e me soltaram para que eu abraçasse mamãe. E naquela hora nasceu em mim uma revolta tão grande, uma tristeza tão grande. Eu comecei a chorar, desesperado, saí correndo, saltando os muros, e a polícia atrás atirando. Mas naquelas alturas pouco me importava a minha vida, pouco importava viver ou morrer. E ali entrei no bando do Diabo Loiro, Paulo Naval, Demônio da Meia-Noite, Carioquinha, Luiz Carlos Vale, homens temíveis pela sociedade. E junto com eles eu dizia: não tenho mais nada o que perder. A minha mãe faleceu, a minha vida está para o que der e vier. Meus amados, não podemos desesperar por causa dos problemas da vida. A própria Bíblia diz, quando Jesus estava instruindo seus discípulos, nas suas últimas instruções, Jesus disse aos discípulos: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, e comigo vocês vencerão. Mas eu não sabia dessa poderosa mensagem, e ali, meus amados, vivia na ignorância, vivia na ira, na revolta, e entrei com esses rapazes a assaltar bancos, joalherias, pagamentos de firma, e a minha vida ia de mal a pior. No dia 31 de outubro de 1983, nós fomos fortemente armados, eu e 5 rapazes, para a cidade de São Caetano do Sul, para ali assaltarmos a agência do Banco Itaú, uma grande, famosa agência. Tornou-se famosa por causa de um crime que revoltou todo o país. E ali, quando entramos na agência, ali superlotado, filas para todo lado, e nós fortemente armados, aquele clima tenso, entramos na agência, sacamos as armas e mandamos que todos deitassem no chão. Todos deitaram, menos uma mulher que se encontrava com uma criança no braço. E a criança começa a gritar, assustada com tudo aquilo, e de repente os gritos da criança chamavam a atenção das pessoas que passavam na rua. E aquele tumulto todo, aquela agitação toda, um dos rapazes com a arma aproxima da criança e pressionava para que aquela mulher deitasse, e a mulher com medo de machucar a sua própria filha, e aquele tumulto todo. De repente, o rapaz tremendo, perdeu o controle e acionou o gatilho na cabeça da criança, e a bala varou a criança e a mulher, e as duas morreram na hora. E nós, revoltados, assustados com aquilo, saímos correndo, e naquele corre-corre, nós tentando fugir, mas é tarde. Nós estamos entre a morte e a prisão. Cercaram todas as saídas e ali metralharam nossos carros. 2 homens foi brutalmente metralhado. Eu me deitei no asfalto do carro. Eu tinha um campo franzininho de tanto usar drogas. Ali me encolhi todinho para que as balas não pegassem em mim, mas não adiantou. Ali eu fui preso, eu e os outros 3 rapazes. Fomos levados para o 1º distrito policial em São Caetano do Sul, e ali fomos autuados em flagrante, e dali fomos fortemente escoltados para a penitenciária do estado de São Paulo, Carandiru. Quando chegamos ali, entrando naqueles pavilhões enormes, aonde milhares de presos sofrem a tortura do dia a dia, da prisão humana. E ali, meus amados, dentro daquele lugar, Deus fez o homem, não é para ficar preso, mas sim para ficar livre. Deus deu ao homem o livre-arbítrio, toda a liberdade para gozar do melhor dessa terra, se viver segundo a vontade de Deus. Mas quando o homem começa a viver no domínio de Satanás,
ele é preso interiormente, preso exteriormente, a sua vida vai cada vez mais ao abismo. E nós ali presos, a imprensa, a televisão anunciando, de minuto em minuto, a tragédia, o que aconteceu, os flashes passavam a qualquer momento, a qualquer instante na televisão, e mostrava o que aconteceu, a morte da menina, da mulher, e o povo todo revoltado, chorando. E foi uma época que eles queriam reimplantar a pena de morte no país, porque em 83 o Brasil não era tão violento como é hoje. Hoje a violência está praticamente generalizada. Para vermos violência, basta ligar a televisão, basta abrir o jornal, basta ver uma revista, mas antes não era tão assim. Então eles queriam dar um basta nisso, queriam dar pena de morte para crimes bárbaros, e nós naquele sufoco entre a morte e a prisão, e ali dentro, meus amados, as pessoas sendo entrevistadas, as pessoas diziam: matem eles, prisão perpétua para eles, mandem eles para nós linchar aqui. E aquela revolta toda, pessoas religiosas olhavam para aquilo tudo, pelo crime que praticamos, pedia, dizendo: olha, eu não confio mais na justiça do homem, ao ver tanta corrupção, eu quero que Deus faça justiça neles. Mas pelo ódio que eles expressavam, dava para ver claramente que eles queriam que Deus matasse nós. Tem pessoas que na hora da ira, da revolta, querem que Deus mate pecador. Meus amados, se Deus fosse matar pecador, não havia um sobrevivente na terra, porque todos pecaram, e a Bíblia diz que todos estão destituídos da glória de Deus. Meus amados, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não opera na ira do homem. Aonde está a ira do homem, não opera a justiça de Deus. A Bíblia diz que Deus quer que ninguém se perca e que todos se salvem. Meus amados, mas ali, sem o povo entender a palavra de Jesus, as mensagens de Cristo, revoltavam com o crime que nós fizemos. Mas de repente a imprensa chegou até o pai da menina, até o esposo da Laura, e ali a imprensa perguntou: você como um pai, você como um esposo das vítimas, o que você acha que deve ser feito com as pessoas que mataram a sua filha e a sua esposa? E ele fala em rede nacional, inclusive pela Rede Globo: olha, eu quero que o meu Deus perdoe o que eles fizeram e que Jesus Cristo salve cada um deles. Eu não tenho ódio deles, porque dentro de mim não há espaço para odiá-los. Meus amados, realmente a palavra desse homem foi algo que mexeu, que colocou um basta em muitos corações, que mexeu com muitas vidas. Ele fez algo sobrenatural, algo tremendo. Ele disse também que Deus não privou-lhe da dor, mas privou-lhe do ódio e da revolta. Ele sentiu-se que o assassino morreu sem Cristo. Sinto que mataram o assassino da minha filha, da minha esposa, sem Jesus. Jesus não tem prazer na morte do ímpio. Isso é tremendo, meus amados, é tremendo. Talvez você está olhando pelo testemunho, ouvindo, você fala: mas o pecado desse homem é muito grande. Meus amados, problema para Deus não são os grandes pecados da vida, e sim os pequeninos, porque o grande pecado todos vê, a sociedade vê, a imprensa vê, o próprio pecador vê, se conscientiza que é pecado, se arrepende, Jesus vem, liberta aquela vida e nunca mais pratica os grandes pecados da vida. Mas e os pequeninos? A pequena mentira do dia a dia, pequenas idolatrias, confusões, ódios, ciúmes, invejas, palavrões, continua aí infernizando, contaminando, tirando as bênçãos das nossas vidas. Muitas pessoas hoje têm a sua vida espiritual encalhada, limitada, bloqueada por causa desses pequeninos pecados. Lembrem-se que o pecado entrou no mundo não foi porque Eva matou Adão ou que Adão matou Eva, mas sim porque desobedeceram a palavra de Deus, e dali se alastrou o pecado por todo o mundo. Meus amados, então problema para Deus não são os grandes pecados da vida, mas sim os pequeninos pecados. E ali esse homem ora por nós. Tive informações que ele orou por nós durante 30 dias, jejuou pela nossa conversão. Isso é tremendo, tremendo mesmo, porque nós gostamos de quem gosta de nós, amamos quem nos ama. Agora, para gostar de quem gosta de você, não precisa ser cristão. Para amar quem te ama, não precisa pertencer a uma igreja evangélica, não precisa batizar-se numa igreja evangélica. Até mesmo um ateu gosta de quem gosta dele, ama quem ama. Agora, o difícil
é nós amar as pessoas que Jesus amou. E Jesus lá na cruz do Calvário mostrou ao mundo inteiro o seu verdadeiro amor. Jesus olhando para aquela multidão toda, vendo seus carrascos, seus assassinos que o crucificavam na cruz, homens e mulheres que pediam a sua morte, Jesus olhava para eles e dizia: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou sem ser perdoado, amou sem ser amado. E Jesus disse também: ame o teu próximo como a ti mesmo. O teu próximo, meu amado, não somente teus entes queridos. Meus amados, e ali, sofrendo a prisão, sofrendo as consequências do pecado, preso, fui condenado a 26 anos de cadeia. Com 17 que eu tinha, já 43 anos de prisão. Me desesperei, e ali desesperado, comecei a fazer fugas, fazer túnel, furar o teto com broca de vidro, cortar grade com gilete. Muitas vezes fugi da cadeia. Cheguei a fugir 8 vezes das penitenciárias, mas não encontrei a verdadeira liberdade. Toda vez que eu fugia, eu era recapturado e era colocado de volta à cadeia. Meus amados, eu achava que a minha liberdade estava depois da penitenciária, depois dos muros da penitenciária, mas 8 vezes eu fugi e não encontrei a liberdade. Hoje eu sei o porquê que a Bíblia diz, lá em São João capítulo 8, versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus tem poder de libertar uma vida. E ali, por causa de tanta periculosidade, por causa de tantos crimes, as minhas penas foram aumentando, por causa de outros processos, e as minhas penas chegaram a 68 anos de cadeia, no dia 8 de outubro de 1987, 4 anos após a morte da Thalita. Aí eu fui tirado do presídio de segurança máxima, Carandiru, em São Paulo, e fui mandado para Porto Feliz, próximo a Sorocaba. Quando eu cheguei em Porto Feliz, conheci o meritíssimo juiz, Dr. Sérgio Gomes Sampaio, conheci o diretor do presídio, José Ailton Ribeiro, e essas duas autoridades nos colocaram dentro do presídio, onde 90 presos tomavam banho de sol. E ali, quando entrei, mais ou menos umas 9h20 da manhã, eu cumprimentando os presos, que alguns eu conheci de algumas prisões, de algumas penitenciárias, e eu vi um homem encostado na parede com uma Bíblia na mão, chorando. Inclusive a Bíblia que eu carrego hoje nas minhas cruzadas pelo Brasil e pelo exterior. E ali eu vendo aquele homem chorando, com a Bíblia na mão, de repente eu falo comigo mesmo: esse homem deve precisar de socorro, de ajuda. Naquele tempo, eu creio que até hoje, os presos só são atendidos em presídios através de rebeliões, gritarias, porque não vai atender um preso por causa de uma simples dor de cabeça, uma simples dor no corpo. Na realidade, eles querem uma oportunidade às vezes para fugir, então eles temem em levar um preso no hospital, então só atende mesmo no último caso. Aí eu vendo aquele homem chorando com a Bíblia na mão, eu fui lá, falei para ele: moço, por que você chora? Você precisa de socorro, de alguma ajuda? Ele levantou essa Bíblia que eu tenho nas minhas mãos e disse: não, Paulinho, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu assustei com essa resposta. Eu olhei para ele e falei: o que está dizendo? Meus amados, para um preso que nunca entrou numa igreja evangélica, que nunca leu uma Bíblia, é uma loucura. Eu falei: rapaz, o que você está falando? Ele falou, falei para ele: você está louco? Ele falou: não, eu estou muito feliz. Falei: feliz por quê? Porque Deus prometeu e acabou de cumprir. Mas o que ele traria você aqui para eu te falar de Jesus? Me falar de Jesus? Mas quem é Jesus? Ele disse: Jesus é o melhor deste mundo, é o melhor de Deus, é o Filho de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Eu tinha quase 25 anos de idade, meus amados, eu não conhecia Jesus. Em certos pontos eu tinha muitas razões, porque Jesus não aprendi na minha casa, não aprendi nas escolas que estudei, não aprendi nas faculdades que passei ensinando o Evangelho. Jesus eu aprendi dentro de uma cadeia. Bem que a Bíblia diz, em Provérbios 22:6, a Bíblia diz assim: instrua o teu filho o caminho em que deve andar, para que mais tarde não venham desviar dele. Há muitos pais que pensam que quando o filho crescer, vai tomar a sua vontade, a sua posição. Eu não vou ensinar Jesus para meu filho, porque quando ele crescer, ele escolhe o que quer da vida. Está errado. A Bíblia diz ao contrário: instrua o menino o caminho em que deve andar, para que mais tarde não venham desviar dele. Meus amados, a melhor coisa que os pais devem dar ao filho é Jesus Cristo em primeiro lugar, e em segundo lugar, educação. Todos os pais devem dar aos seus filhos educação cristã, ensinar o seu filho a ler a Bíblia, meditar com o seu filho na palavra de Deus, instruir o seu filho a ler livros evangélicos, a ouvir músicas evangélicas, a sentir prazer-se nas coisas de Deus, porque somente o poder de Cristo
que tem poder para desfazer as obras de Satanás na vida do ser humano. Então, meus amados, é muito importante esse incentivo dos pais aos filhos, ensinar o seu filho a andar no caminho do Senhor. Meus amados, mas ali, preso naquela cadeia, sofrendo as humilhações, e aquele homem começou a pregar para mim que existe um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus santo, que não está pregado na cruz, que não está preso no túmulo, que não é feito por mão de homens. É um Cristo que o seu túmulo está vazio, é um Cristo que a sua cruz está vazia, é um Cristo que ressuscitou ao terceiro dia e está vivo ao direito de Deus Pai, e tem poder para desfazer, destruir, desmanchar as obras de Satanás em nossas vidas. Ele disse também: olha, quem colocou vocês na cadeia é o diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir, e vocês estão presos, não tem direito de sair. O diabo não tem poder de tirar vocês daqui. Não é esta a sua missão. A obra do diabo é colocar vocês cada vez mais a pior. Mas Jesus disse que ele veio para desfazer, desmanchar as obras do diabo. Creia em Jesus. E essas mensagens foram envolvendo nós o dia todo. E esse homem incansável, esse homem usado por Deus, passou o dia todo ali testemunhando o poder de Deus. E ali dentro, meus amados, nós de boca aberta, ouvindo as mensagens que ele pregava, e as suas mensagens nos envolviam cada vez mais. E nós queríamos ali então, meus amados, ouvir mais do teu poder. E ali até mesmo os policiais que olhavam nós ficavam admirados a maneira que aquele homem pregava, a maneira que aquele homem pregava sem parar, sem cansar, o poder de Cristo. Meus amados, mas de repente apitou a sirene, é hora de recolher os presos. Ele diz: olha, venha comigo. Ele acenava com a Bíblia na mão, dizendo: venham comigo, porque o Cristo que eu revelo a vocês, ele não é um Cristo morto, como já disse, não é um Cristo pregado, mas é um Cristo que já levou nossas cadeias, é um Cristo que já levou nossas condenações, é um Cristo que já recebeu as maldições na cruz, mas é um Cristo vitorioso que venceu toda a maldição. E se vocês crerem nele, da maneira que ele venceu, nós também venceremos. E ali, meus amados, isso envolvia nós, e nós fomos atrás dele. Ele entrou no xadrez, nós entramos atrás, e ali dentro ele pregando, testemunhando, ele disse: Jesus está aqui no meio de nós. Eu olhava para a direita, eu olhava para a esquerda, eu olhava para trás. Aonde? Eu não via Jesus pessoalmente no meio de nós, e nem podemos ver. Jesus é Espírito e verdade. Meus amados, ele disse: olha, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E vocês estão aqui agora reunidos na palavra de Deus. Jesus está aqui no meio de nós, usando a minha vida. Eu pensava comigo que esse homem era um doido, era um fanático. Pensava comigo que ele era um líder religioso. E eu ali comecei a falar com alguns presos: esse homem é um louco. E ele falou: não, eu não sou louco não, eu sou poderoso em Cristo Jesus. O Senhor transformou a minha vida, e o Senhor está aqui usando a minha vida. Agora entreguem as suas vidas a Jesus, arrependam de seus pecados. E ali muitos presos, chorando, dobravam seu joelho em ato de arrependimento e levantavam suas mãos para aceitar Jesus. E naquele momento eu fiquei preocupado, assustado. Eu olhei para algum e falei: gente, não posso permitir isso. Não posso permitir que as pessoas aceitem Jesus, porque aceitar Jesus não é somente levantar a mão, não é somente colocar uma Bíblia debaixo do braço, não é somente pertencer a uma igreja evangélica, mas aceitar Jesus é mudar de vida, é não mais roubar, é não mais matar, é não mais usar drogas, é não mais fugir da cadeia, é ser uma nova criatura, como ele está pregando aí. Então esses presos não vão querer mais ajudar eu a fugir da cadeia. Eu tenho que matar esse homem para nós fugir daqui antes que seja tarde. Ali saí com um grupo de presos e corremos a um xadrez. E ali no xadrez reviremos colchões, arrancamos alguns estiletes. Estiletes são facas fabricadas por presos. Eu pensei comigo: agora eu mato esse preso, esse pregador, e fujo daqui. E ali chegamos fortemente armados com estilete. Entramos dentro do xadrez, o estilete na cintura, e de frente com o pregador eu tirei a faca, e outros presos também. E ele de frente com nós, ele olhando para nós, de frente, materialmente falando, com a morte. Ele disse: o Cristo que eu prego, já disse, não é um Deus morto. O Cristo que eu prego é um Cristo vivo e poderoso que me protege. E eu me assustei com aquilo. Me assustei porque ele não estava preso dentro de um papamóvel. Ele não está preso num colete de prova de bala. Como que Deus vai proteger esse homem? Como que ele vai ser protegido? Esse homem não tem proteção nenhuma. Eu pensando comigo, né?
e eu com a faca na mão, os rapazes também. Quando nós íamos pular em cima dele para tirar a sua vida, os meus pés, eles ficaram paralisados no chão, eles não saíam do lugar, nem os meus, nem dos rapazes que estavam comigo. Enquanto nossos pés estavam colados no chão, o pregador pulava com a Bíblia na mão e gritava dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. O Senhor me protege, praga alguma chegará à minha tenda, porque o Senhor me protege. Meus amados, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. E ali nós assustados, eu olhava para aquele homem tremendo, chorando, assustado com aquilo tudo. Eu levei um pacto com aquilo tudo. Meus amados, meus pés não saíram do lugar. E eu pulando na minha frente com a Bíblia, exaltando o poder de Cristo. Eu olhei para aquilo tudo e falei: o Deus que o Senhor me prega não é um Deus morto realmente, não é um rótulo religioso enganador, mas é um Cristo verdadeiro, vivo, poderoso. E nessas alturas eu tremendo, soltei a faca no chão, dobrei o meu joelho e levantei as minhas mãos para entregar a minha vida a Jesus. Quando dobrei ao chão, meus amados, lembro como se fosse agora, sair dentro de mim aquelas amarguras, aquele ódio, revolta, drogas. O Senhor foi me libertando, me lavando. Quando me coloquei em pé, senti que eu estava livre como um pássaro, liberto, meu amado. E ali de repente, aquilo me abraçou fortemente, me deu a sua Bíblia de presente e disse: toma esta Bíblia e examinar as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Peguei essa Bíblia com muito amor, com muito carinho, como se fosse o melhor presente da minha vida, e com ela comecei a conhecer Jesus. Meus amados, cadeia é um lugar horrível, é um lugar onde um mata o outro, é um lugar onde todos os presos têm as suas facas para um matar o outro. A Bíblia diz que os ímpios irão se destruir contra os ímpios mesmo. Mas essa profecia não cumpre somente em cadeias, cumpre também em estádios de futebol, aonde a torcida rebelia contra outra torcida, cumpre também em noites de carnavais, cumpre também nas próprias ruas da cidade, cumpre até mesmo em lares, aonde Jesus não é Senhor, aonde o filho mata o pai, mata a família inteira, onde o pai mata o filho e a família inteira. Os ímpios irão se destruir contra os ímpios mesmo. Feliz a nação, feliz é o lar cujo Deus é o Senhor. E ali, meus amados, com Jesus na minha vida, saiu aquele desejo, aquele vício das drogas. O Senhor tirou 13 anos de droga de mim, como se tira um doce de uma boca de uma criança. Isto é tremendo, é sobrenatural, porque não temos remédio na farmácia que curem drogados, mas temos um Cristo vivo e poderoso no céu, que tudo pode. E ali, Deus me deu um ministério, Deus me deu uma visão ali dentro, que o mesmo Cristo que mudou a minha vida, que curou a minha vida, tem poder também para salvar aqueles outros presos. E ali dentro, eu, alguns presos, impulsionado pelo poder de Cristo, pelos milagres que Cristo fez na nossa vida, começamos a pregar o Evangelho. E ali dentro, testemunhando, pregando, testificando o poder de Cristo. E o Senhor foi usando nós de tal forma, de tal poder, que muitos presos foram se convertendo. De 87 a 89, nós conquistamos 80 prisioneiros para Cristo. 80 almas aceitaram Jesus. E nós felizes com aquilo, alegres com aquilo. Alguns policiais, vendo o poder de Cristo, aceitou Jesus também. Meus amados, ali dentro, nós, condenados pelo homem, mas não por Jesus, porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isto está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1. E ali, meus amados, eu lembro que eu estava abandonado pela minha família. A minha mãe faleceu com apenas 49 anos de idade. Eu não tinha mais minha família, meu pai me abandonou, meus irmãos me abandonaram, amigos, nunca tive amigos no mundo das drogas. Droga é um caminho que só tem ida para a cadeia, ida para enfermidades, para a morte, separação de Deus. Só sairemos das drogas por um milagre de Jesus. E ali, condenado a 68 anos de cadeia, sem advogado, sem condições financeiras para sair. Eu lembro que eu estava lendo uma Bíblia, a própria Bíblia que ganhei do pregador, e nela Deus falava: ainda que teu pai, tua mãe, teus irmãos, teus amigos venham te abandonar, Deus disse: eu nunca te abandonei. A Bíblia diz também: ainda que uma mãe que ama tanto seu filho, se porventura um dia ela venha esquecer de seu filho, Deus disse: eu nunca te esquecerei. Com essas mensagens eu olhei aquilo e falei: Deus, não estou abandonado, não estou esquecido,
Mas como que eu posso sair desse lugar? Como que eu posso ter a minha liberdade de volta? Como que eu posso conseguir a saída desse lugar? E ali, meus amados, eu parei com a Bíblia. Em São João capítulo 15, versículo 7, a Bíblia diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Naquela hora Deus me deu a visão. Falei: Deus, mas a tua palavra está na minha vida, a tua palavra curou minhas feridas, a tua palavra mudou a minha vida. Hoje sou uma nova criatura, sou liberto das drogas, não uso mais as drogas, porque o Senhor me libertou. O Senhor mudou até mesmo minhas palavras, mudou o meu andar, mudou o meu agir, mudou o meu falar, mudou tudo na minha vida. Medito na tua palavra todos os dias. Ali eu entendi que nós temos que ter compromisso com Deus, para Deus ter compromisso com nós. Tem muitas pessoas que têm simplesmente a Bíblia debaixo do braço. A Bíblia não é desodorante, meu amado. Tem muitas pessoas que têm a Bíblia apenas na estante. A Bíblia não é enfeite, meus amados. Tem muitas pessoas que têm aquela velha mania, aquele velho costume religioso de ter a Bíblia aberta no Salmo 91, pensando que é uma simpatia, que é uma proteção. Meu amado, agora eu pergunto uma coisa: será que se eu deixar a minha Bíblia aberta no Salmo 91 vai acontecer alguma coisa? Ah, vai. A página do Salmo 91 vai ficar amarela, grossa, de tanto pó, tanta sujeira e nada mais. A Bíblia é para estar em nossas vidas. Nós temos que estar em obediência com a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor todos os dias. A Bíblia diz assim: olha, apresente-te a Deus aprovado, que não se envergonha do Evangelho, pois maneja muito bem a palavra de Deus. A Bíblia diz também em Salmos 115, versículo 101, diz assim: a palavra de Deus é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. É dever de todo cristão conhecer e meditar na palavra de Deus. Eu comparo a Bíblia como se fosse uma caixa de remédio. Toda caixa de remédio tem uma bula. Se você pegar aquela bula e ler e não tomar o remédio, não vai fazer efeito nenhum. Mesma coisa é a Bíblia. Se você pegar a Bíblia e ler de Gênesis a Apocalipse e não obedecer a palavra de Deus, também não vai fazer efeito nenhum. Você é apenas um conhecedor da palavra de Deus, mas o milagre não vem, porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E a partir daquele momento falei: Deus, agora eu vou colocar a minha fé em ação. Peguei ali os papéis, caneta, e comecei a fazer ofícios atrás de ofício: perdão de pena, revisão do processo, unificação de pena. E todos os ofícios eu colocava o joelho em cima e orava dizendo: Deus, não tenho nenhum advogado para assinar aqui embaixo, mas eu tenho a minha fé na tua palavra. E a tua palavra diz que: filhinhos, não pequeis, mas se um dia pecardes, terás entre vós e Deus um advogado, e este advogado chama-se Jesus Cristo, meu amado. Ele defendeu eu e você lá na cruz do Calvário, defendeu nós há quase 2 mil anos atrás, e a sua defesa tem efeito, faz efeito na nossa vida hoje, amanhã, eternamente, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E ali os ofícios de perdão de pena eu mandava para Brasília, na época era José Sarney. Eu mandava também revisão do processo, unificação de pena para várias instituições criminais de São Paulo, para o Tribunal de Alçada em São Paulo. E todos os ofícios que eu fazia, eu orava a Deus. E ali os grupos missionários vinham, pastores vinham, os cultos evangelísticos aos domingos, lotava ali de irmãos para pregar para nós, para edificar nós através da mensagem de Cristo. E uma certa vez, uma missionária que veio de Sorocaba com uma comitiva de jovens, os jovens cantaram, a missionária pregou para nós e depois começou a orar por nós, e ela orando de olho fechado, com as suas mãos estendidas, naquela oração especial para todos os presos, e ela virava em volta, mas de repente ela parou na direção do xadrez que eu estava, e ali reunido com 25 presos, e nós entreabraçados ali, e de repente Deus começou a falar com ela. Ela disse: jovem, Deus está me revelando que daqui 6 dias Ele vai te dar a liberdade que você tanto pede. Aí eu olhava de um lado, balançava alguém da direita, balançava alguém da esquerda, dizendo que Deus falava com eles, mas ela disse: não é com eles que Deus fala, é contigo. Naquela hora eu me assustei e falei: como comigo? Não tenho minha família, não tenho meus pais, me abandonaram, não tenho dinheiro, o juiz não quer me ver manipulado de ouro na sua frente. E aquela mulher disse: não duvides do poder de Deus, creia no poder de Deus e será feita a vontade de Deus na sua vida. Naquela hora, meus amados, chorando, dobrei meu joelho no chão e falei: Deus, eu creio no teu poder, tudo é possível que crê. A tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Meus amados, tomei posse da liberdade,
Meu amado, não há limite para a ação poderosa de Deus. Muitas vezes nós limitamos, nós bloqueamos. Deus às vezes não vê fé em nós, Deus vê péssimas palavras em nós. Nós dizemos: não vai acontecer, a família não vai converter, fulano não vai se salvar. Nós não podemos falar assim. Temos que orar por ele, profetizar a bênção e não a maldição. Temos que ter palavras positivas e não negativas. Somos canal de bênção e não de maldição, meu amado. Temos que parar com esse pessimismo. Deus não está limitado na nossa visão, nas nossas palavras, no nosso poder. O poder de Deus é onipotente, onisciente, onipresente. E ali, meus amados, passaram-se realmente 3 dias. No terceiro dia, um macumbeiro faz um trama na cidade, mata uma criança de apenas 2 anos de vida, leva para a encruzilhada para fazer despacho, a magia negra, prende aquele homem. A polícia leva aquele homem para a cadeia, joga no nosso xadrez, e naquele sufoco, naquela gritaria toda, aquele homem gritando que é o maior macumbeiro da cidade, naquela confusão toda, um preso se levantou e falou: não, nós também era bandido, mas agora nós somos de Jesus. Ele dizendo: não, faça o que eu mando, que eu tiro vocês aqui, eu sou o maior macumbeiro da cidade. E naquelas alturas nós lendo a Bíblia, estudando aquela passagem onde Jesus está sendo tentado no deserto, a tentação de Jesus. E ali Jesus vence o diabo, não é com socos e pontapés, com ódio, com palavrões, mas Jesus vence o diabo com a palavra de Deus. Lembra aquela hora que o diabo fala para Jesus: se você é o Cristo, o Mestre, o Filho de Deus, então transforme as pedras em pães. Jesus disse: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus venceu com a palavra. Tomei posse daquilo e falei: rapaz, se Jesus venceu com a palavra de Deus, é com a palavra que nós venceremos. Eu falei: o que você quer que nós fazemos? Ele disse: consiga para mim uma galinha preta, uma garrafa de pinga, 3 velas pretas, 3 velas vermelhas, que eu vou fazer uma macumba aqui na cadeia e vou tirar todos vocês da cadeia. Eu olhei bem aquilo, pensei comigo: meus amados, se macumba fosse boa, no caso não chamaria macumba, chamaria boa cumba. Eu falei: aparta-te de mim, Satanás mentiroso, em nome de Jesus. Esse homem se estendeu no chão, bateu a cabeça no chão. Eu fui lá orar por ele, eu e alguns rapazes, e nós orando. Falei: Deus, o cair do homem, mas o levantar de Deus. Levanta este homem em nome de Jesus. Ele se colocou em pé, chorando, assustado. Eu falei: sabe por que não precisamos de galinha preta? Porque já temos o pão da vida. Não precisamos de pinga, porque já temos a água da vida. Não precisamos de vela, porque não andamos em trevas. A Bíblia diz que nós em Cristo somos o sal da terra e a luz do mundo. E esse homem se converteu, cumpriu a sua pena, saiu da prisão. Hoje é um cristão, para a honra e glória de Jesus. E ali passou os outros 5 dias. Na quinta noite para o 6º dia eu tive um sonho, uma revelação, e Deus mostrava os documentos. Quando cheguei lá no fórum para falar com o juiz algemado, quando parei de frente com o juiz, eu vi na sua mesa a caderneta que Deus me mostrava em sonho. Vi nas suas mãos um papel que Deus me mostrava em sonho. Vi à sua direita um rapaz mais ou menos uns 15 anos de idade. Ele sentei escoltado. O juiz disse: José Paulo, tenho boas notícias para você. As suas penas de 68 anos de prisão foram reduzidas de 68 para apenas 2 anos. Eu peguei a minha Bíblia todo feliz e gritei dentro da sala de audiência: glória a Deus! O juiz assustou com aquilo e olhando para mim disse: você não está na sua casa, aqui não tem ninguém surdo. Eu falei: eu sei disso, Vossa Excelência, mas toda vez que Cristo me abençoa, eu glorifico a Ele. Ele disse: mas você não está abençoado totalmente ainda, você vai cumprir os 2 anos lá em Zela Forte, lá quero ver você gritar, pular desse jeito. Eu falei: você está enganado, Vossa Excelência, porque o Cristo que eu creio não faz nada pela metade. Quando Jesus curou o paralítico da porta da igreja, Ele não curou uma perna só, curou as 2. Quando Jesus curou o cego de Jericó, Ele não curou um olho só, curou os 2. Hoje eu vou sair daqui do nome do Senhor Jesus. Meus amados, Cristo é maravilhoso. Ele não faz nada pela metade. Ele quer ver a sua fé. Não é que não vai dar a bênção, não. Ele quer ver a fé, a convicção na sua vida. E ali o juiz olhou e falou: você é muito autoritário, José Paulo. Sabe o que eu vejo na sua vida? Algo sobrenatural, algo que mexe comigo. Sabe por quê? Você usou droga há 13 anos. E aqui consta que fazem 2 anos que você não usa mais droga. Como? Neste caso eu tenho meu próprio filho que é um viciado, um dependente. Será que daria para você curar o meu filho? Eu falei: eu não posso, mas Cristo que me curou pode. Ele pode todas as coisas. Posso orar para seu filho? Ele disse: pode, você tem toda a liberdade. Ali coloquei as minhas mãos sobre o filho dele e comecei a orar. Enquanto eu orava, eu sentia que Deus estava entrando naquela vida. O poder de Deus estava sendo manifestado ali. Quando terminei a oração, meus amados, o menino se atirou no braço do pai e disse: papai, eu senti que alguma coisa entrou na minha vida. Eu recebi a cura, papai. Eu estou livre.
graças a Deus, meus amados, aquele menino foi curado imediatamente dentro da sala do juiz. Hoje ele é um cristão, pertence a uma igreja evangélica em Sorocaba. O próprio juiz, vendo o milagre que Deus fez na vida do filho dele, que os médicos não puderam fazer, vendo que Cristo é real, começou a frequentar a igreja. Hoje também é membro de uma igreja evangélica onde dá seu filho. Aí, meus amados, me deu a minha albergue domiciliar. Consegui os 2 anos para cumprir em albergue domiciliar. Ele colocou no meu albergue domiciliar uma ordem para mim pregar o evangelho. Disse assim: declaro condenado que tem ordem jurídica para pregar o evangelho. Meus amados, isso é tremendo. Saulo não tinha isso, tinha ordem jurídica para prender os cristãos. Eu tenho o contrário. Tenho todo o documento, a prova, a veracidade do poder de Cristo. Aí o Senhor me colocou em liberdade. Voltei para casa depois de 9 anos rever o meu pai. Eu achava que papai era o culpado de tudo, mas na realidade não é papai. O culpado é Satanás. E Deus me deu o privilégio, depois de 63 anos, chegar e falar com meu pai sobre Jesus. Levei papai para uma igreja evangélica e lá, milagrosamente, quando eu estava pregando numa grande igreja em Piracicaba, quando eu fiz o apelo, e ali muitas pessoas vieram à frente aceitar Jesus, papai veio no meio delas, com as suas mãozinhas levantadas. Papai entregou a sua vida a Jesus. Hoje também é um homem lavado e remido no sangue de Jesus. Glória a Deus por isso. Aleluia. Jesus é maravilhoso, meu amado. Vale a pena você ter compromisso com Cristo. Hoje tem um ministério conhecido por todo o país. Percorro o Brasil e até mesmo o exterior, pregando o Evangelho de Cristo. Já tive milhares de igrejas no Brasil e no exterior. Ganhei milhares de almas para Cristo. Prego o Evangelho para todos os lados. Recebo na minha casa convites para pregar em igrejas, em escolas, faculdades, ginásios, campos de futebol. Aonde o Senhor tem me levado? Não tenho medido esforço, sacrifício para ir. Vou com bom ânimo, com boa coragem, porque eu sei que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Meus amados, e o Senhor tem abençoado grandemente a minha vida nesse ministério. Se você gostou desse testemunho, se falou poderosamente com você, comunique com a liderança da sua igreja, comunique com a direção da sua escola, para nós ir lá em nome de Jesus. Meus amados, é com muita alegria que venho relatar a vocês que hoje sou um homem realizado. Graças a Deus, sou um homem casado, sou um homem que tem filha, tenho minha filhinha Poliana, que nasceu saudável, graças a Deus, alegre. Minha esposa, Alessandra, minha amada esposa, 50% do ministério, percorre comigo também o Brasil todo, pregando, testemunhando. Deus me deu realmente uma esposa ideal, certo? E casou comigo e com o ministério, e não mede esforço, Pai, para viajar, para falar do amor de Cristo, e percorre comigo. Meus amados, hoje tenho uma família maravilhosa, tenho minha vida totalmente restaurada por Cristo. Lembro que quando eu aceitei Jesus, eu pesava 52 quilos, estava morrendo, desenganado pelos médicos, eu era uma caveira ambulante. Hoje sou um homem renovado, saudável, peso 86 quilos, porque tenho Cristo na minha vida. Hoje eu sou realmente aquilo que a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo na minha vida. Hoje percorro o Brasil contando os milagres de Cristo. E Jesus tem abençoado milhares de pessoas por todo lugar. Tem edificado igrejas, tem abençoado famílias, lares que vivem em guerra, em sofrimento, por não conhecerem o poder de Cristo. Aí está o Evangelho de Jesus hoje. Esse testemunho que você acabou de ouvir não é o Evangelho há 2000 anos atrás, não. É o Evangelho de Cristo agora. Então, meu amado, medite em tudo que foi falado em nome de Jesus. Que o Senhor o abençoe a cada ouvinte, a cada pessoa, para a tua honra e para a tua glória. Lembre-se, Jesus é o melhor de Deus. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Passe a ter compromisso com o Senhor, que o Senhor os abençoará. Você que é viciado, pare com isso. As drogas te levam você à cadeia, mas Jesus leva você à libertação. Jesus te ama. Ele é o Senhor da vida. Que Deus o abençoe em nome de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém e amém.